Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre as inspeções no Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, conhecido por vocês, por muitas pessoas como para-raios. Eu vou orientar vocês como que deve ser feita a inspeção e quais os pontos devem ser inspecionados, conforme a NBR 5419. Continue assistindo essa aula, não interrompa, veja na sequência. Nossa aula de hoje é sobre inspeções no SPDA. Bom, o SPDA é o Sistema de Proteção contra as Descargas Atmosféricas, conhecido como para-raios. O SPDA, é importante a gente observar, ele é constituído de duas partes. O SPDA externo, que é o SPDA externo? É o sistema de captação, sistema de descida, condutor de descida, e o sistema de aterramento. Então, o SPDA externo, aqui um exemplo de um SPDA do tipo Franklin, nós temos aqui o sistema de captação, o condutor de descida e o subsistema de aterramento. Esse é o SPDA externo, ou seja, ele dá a proteção à edificação externa, tá? Uma proteção externa à edificação. Outro ponto importante é o que inspecionar no SPDA externo. Nós temos que fazer inspeção no SPDA externo e no SPDA interno. O SPDA externo, o que você tem que verificar? Verificar as pontas aqui, verificar o mastro, se o mastro está oxidado, as pontas já estão gastas, verificar o conector, verificar as emendas, se tiver conector oxidado, se for SPDA com isolador, verificar se os isoladores estão quebrados, verificar a caixa de inspeção, se está adequada, se não está oxidada, se tem que trocar conectores. Essa inspeção, segundo a NBR 5419 de 2015, ela é feita semestral, Você passa na cobertura verificando se tem cordoalha arrebentada, cordoalha desconectada, que isso pode acontecer, a cobertura tem muita mexida, Então, a inspeção externa basicamente é olhar os elementos de captação, descida e aterramento. E o SPDA interno? O que é o SPDA interno? O sistema interno de proteção, que a gente chama de SPDA interno, ele é a parte uma parte que constitui de ligações equipotenciais para descargas atmosféricas, ou isolação do SPDA externo. Por exemplo, quando esse condutor desce aqui, eu posso colocar um isolamento, placas dizendo, não toque, mantenha a distância, isso faz parte do SPDA interno. Quando uma descarga atinge uma edificação, 50% dessa descarga retorna para as instalações elétricas. Aí, internamente, no volume a ser protegido dentro da edificação, nós temos que instalar os DPS, são os dispositivos de proteção contra surto. Isso faz parte do SPDA interno. Outra coisa também, todas as estruturas metálicas, tubulações, devem ser aterradas. Isso faz parte do SPDA interno. Isolações de elementos metálicos fazendo a sua equipotencialização direta, que é através de cabos, ou indireta, no caso de linha de sinal ou linha de energia, que pode ser feito o uso dos dispositivos de proteção contra surto. Então, quando você for fazer uma inspeção em um SPDA, você deve verificar a parte externa e a parte interna. Verificar na parte interna se estão com as estruturas metálicas conectadas ao barramento de equipotencialização, ligada ao SPDA, verificar se tem DPS, os níveis de DPS a serem instalados. Então, isso é importante. Por quê? Porque vai permitir o funcionamento adequado. Somente o SPDA externo não protege toda a edificação na parte interna. Então, é necessário eu colocar as medidas de proteção internas. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade.